Fala aí, pessoal do 7º ano, dando continuidade à nossa aula de múltiplos e divisores. Se você não assistiu o vídeo passado sobre os conceitos iniciais de múltiplos e divisores, assistam, tá? Para poder servir de base para a gente continuar. Então, como eu falei no vídeo anterior, a gente vai ver agora os critérios de divisibilidade de um número, tá? Como tem aqui, ó. Para verificar se um número é divisível por outro, devemos efetuar uma divisão muitas vezes lenta e trabalhosa. É como eu disse anteriormente, quando o número é muito grande, o número tem muitos algarismos e a gente quer saber se ele é divisível ou não por um outro número, às vezes, se a gente não souber esses critérios, a gente vai ter que dividir um pelo outro e ver se a divisão é exata, tá? Então, esses critérios de divisibilidade ajudam bastante a gente dizer rapidamente se ele é ou não divisível, tá? Mas para saber o resultado da divisão ou saber qual é o quociente, aí já é outra resposta. A pergunta aqui é dizer rapidamente se é ou não divisível. E vocês sabem que isso ajuda bastante quando a gente está falando de MMC e MDC, por exemplo, quando a gente quer fatorar ou decompor um número em fatores primos, que é aquela fatoração completa de um número. Então eu vejo muitos estudantes perder tempo em dividir um número por 3 e ele vai testar, saber se é ou não divisível por 3, aí vai no cantinho do caderno e divide por 3, quando existe um critério bem claro para saber se o número é ou não divisível por 3, que a gente vai ver agora, tá bom? Então essas regrinhas também foram vistas ano passado, também foram vistas algumas no 5º ano, e a gente vai reforçar agora. Lembrando uma coisa importante, alguns critérios que eu vou colocar para vocês agora, ele é facilmente demonstrado quando a gente está vendo o conceito de números primos entre si. Eu vou colocar aqui agora como uma espécie de resumo, tá? Mais na frente a gente pode explicar o porquê de determinados critérios, tá bom? O primeiro critério é um dos mais fáceis que tem, é para saber quando o número é divisível por 2. Então, o número é divisível por 2 quando ele é par. Então, se o número terminar em qualquer algarismo par, 0, 2, 4, 6 ou 8, ele dá sim para dividir por 2. Então, está aqui um exemplo simples. 12 é divisível por 2 porque ele é par. 360 é divisível por 2 porque ele é par. 137 não é divisível por 2 porque ele não é par, ele é ímpar, né? Termina em 7. O número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. É múltiplo de 3 quando você soma os algarismos de um número. Por exemplo, o número 207, eu vou somar aqui o 2 mais o 0 mais o 7 e vou ver que dá 9. 9 é múltiplo de 3, sim ou não? Sim, então 207 é também divisível por 3. Lembrando que a palavra divisível, ser divisível, é o mesmo que ser múltiplo, tá bom? Olha esse número aqui agora, 7.458. Será que ele é divisível por 3? Sim, porque se você somar 7 mais 4 mais 5 mais 8, dá 24. E 24 também é um número divisível por 3. Se você quiser continuar a soma aqui também, ó, 2 mais 4 dá 6. Também é divisível por 3. Então, o nosso número original, 7.458, sim, ele é múltiplo de 3. Sim, ele é divisível por 3. Reparem no número 1438. Se você somar 1 mais 4 mais 3 mais 8, dá 16. 16 não é divisível por 3. Logo, 1438 também não é divisível por 3. O critério de divisibilidade por 4, ele segue uma regrinha também bem simples. Você vai olhar só para o final do número, os dois últimos algarismos do número. Se os dois últimos algarismos do número for 00 ou um múltiplo de 4, não precisa nem olhar o restante do número. Você vai olhar só para os dois últimos. Aí você determina se esse número é ou não múltiplo de 4. Olha esse número aqui, ó, 4.116. Eu só vou olhar para os dois últimos. 16 é divisível por 4? Sim. Se 16 é divisível por 4, 4.116 também é. 3.850. 3.850, vou só olhar para o final aqui, ó, 50. 50 é divisível por 4? Não. Porque 50, se você dividir por 4, a divisão não é exata. 50 não é múltiplo de 4 e também não termina em 00, né? Então, se ele não termina em 00 e não é divisível por 4, esse número 3.850 não é divisível por 4, tá bom? E existe uma outra dica que eu dou em sala, que algum de vocês estiverem lembrando, que é aquela historinha das metades, né? É bom lembrar também isso.
uma dica boa para saber se é divisível por 4, se você tem facilidade em manipular as metades dos números, se você é aquele estudante que pega fácil, sabe dizer rapidamente a metade, tem algumas pessoas que conseguem rapidamente dizer algumas metades. Tem algumas metades que não são tão simpáticas, né? Por exemplo, o cara pergunta a metade de 98. O cara pensa um pouquinho, pensa que é 44, mas depois chega em 49. Então, se você tem esse domínio fácil de metade, você pode também pensar o seguinte: se você conseguir dividir um número por 2 e esse resultado for um número par, acabou. Esse número é divisível por 4. Por exemplo, quem é a metade de 1800? Não é 900? 900 é par ou ímpar? Par. Então 1800 também é divisível por 4. Então se a primeira metade, eu gosto de colocar assim, se a primeira metade do número for par. Então se a primeira metade for um número par, esse número é divisível por 4, tá bom? Vamos continuar. O número é divisível por 5, essa é muito fácil, né? Quando ele termina em 0 ou 5. Então, se o número terminou em 5 ou terminou em 0, ele é divisível por 5. O número é divisível por 6, quando ele é divisível simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo por 2 e por 3. Então, você faz o teste do 2, faz o teste do 3. Se o cara passar nos dois testes, ele é múltiplo de 6. Então, em outras palavras, ele tem que ser par, e a soma dos algarismos dele tem que ser um múltiplo de 3. Então, 312, primeiro teste, ele é par ou ímpar? Par, porque termina em 2. Vamos somar os algarismos de 312. 3 mais 1 mais 2 dá 6. 6 é múltiplo de 3? Sim. Então, 312 também é múltiplo de 6, tá bom? Essa divisibilidade por 7 é um pouquinho complicada. Aconselho todos vocês a colocar no YouTube método do arranca. Tem um vídeo do professor Rafael Eiras, esse que vos fala, explicando esse método, tá? Esse método do arranca, se você ler aqui, fica um pouquinho complicado. Vê só. Método do arranca é o seguinte: tomar o último algarismo, calcular seu dobro, subtrair esse resultado do número formado pelos algarismos restantes. Se o resultado for divisível por 7, então o número original também será divisível por 7. Complicado, né, gente? Mas não é não. Vou dar um exemplo aqui rápido, traduzindo o que é isso. Você vai pegar um número qualquer e você vai arrancar esse último algarismo aqui, ó. Você vai arrancar do número. Arrancou, dobrou. Depois que arrancar, você dobra. Então, 238... arranca o 8, deixa o 23 que sobrou aqui e arranca o 8. Aí você vai dobrar o 8. Quanto é 8 vezes 2? 16. E agora você vai pegar esse 16 e subtrair do número que ficou lá sobrando. Ou seja, 23 menos 16. O resultado deu 7. Se der 0, 7 ou algum múltiplo de 7, esse número aqui, ó, 238, ele é divisível por 7. Parece ser complicado, mas não é. Veja o número 693. Eu vou pegar o último algarismo, separar, arrancar do número e dobrar. Dobro de 3, 6. Subtrair agora 69, que foi o número que ficou, de 6. 69 menos 6 dá 63. 63 é um número divisível por 7 e logo 693 também é divisível por 7. Agora eu gosto de dizer que vem as imitações, que é o critério de divisibilidade por 8. O 8 ele é muito imitão do 4. Lembram qual é o critério de divisibilidade por 4? Vamos subir aqui, ó. Por 4 é quando os dois últimos algarismos do número é divisível por 4 ou termina em 00. Lembram? O 8 ele imitou, ó. O 8 é quando os três últimos algarismos do número é divisível por 8 ou termina em 000. Então você vai pegar os três últimos algarismos do número e fazer esse teste. Então 56.104, você olha para o 104. Se 104 for divisível por 8, você vai lá fazer a divisãozinha. Se der uma divisão exata, o número todinho aqui, ó, 56.104 também é. Ou se terminar em 000. Agora vocês lembram que eu dei uma dicasinha para o 4. Lembra da primeira metade do número for par? Também pode usar no 8, só que a do 8 é um detalhe importante. A do 8 é quando a primeira e a segunda metade do número também for par, ou seja, você vai dividir o número por duas vezes, por 2, duas vezes. Se a primeira metade do número for ímpar, acabou. Já não é nem por 4, nem por 8, tá bom? Mas se você pegar um número e dividir por 2, quer dizer, pegar a metade dele
e depois pegar metade dessa resposta e dividir por 2, quer dizer, você dividir por 2 e a metade também for par, ou seja, as duas metades foram números pares, então esse número é divisível por 8, tá? Eu vou testar com um número pequeno, por exemplo, 64. A primeira metade de 64 é 32, 32 é par, ok. E a segunda metade, quem é a metade de 32? 16, 16 também é par, então 64 é divisível por 8. Então faz um teste, quem quiser também, ó. Divide por 2 duas vezes e observa se a segunda metade, o resultado for um número par. Lembra das imitações que eu falei que estão vindo agora? O 9 é imitão do 3. Lembra que o critério de divisibilidade por 3 é quando a soma dos algarismos dá um número divisível por 3, não é? O número por 9 é a mesma coisa. O número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é divisível por 9. Então você vai fazer o mesmo teste do 3. Você vai somar os algarismos e ver se o resultado da soma é um número divisível por 9. Então 207, eu somo 2 mais 0 mais 7, 9, que é divisível por 9. E o número, por exemplo, 1438, se você somar os algarismos de 1 mais 4 mais 3 mais 8, dá 16. 16 não é divisível por 9, logo, esse número 1438 não é divisível por 9, tá bom? Para encerrar essa primeira parte, eu vou terminar com a divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando, muito fácil, os algarismos da unidade for 0. Então, todo número que termine em 0 é divisível por 10. Esse é o critério mais fácil, tá, gente? Então, não tem o que fazer para saber se um número é divisível por 0. Só é olhar o último algarismo, o algarismo da unidade. Se for 0, ele é divisível por 10. Se for 0, 0, além de 10, ele é por 100 e por aí vai, tá bom? Existem ainda os critérios por 11, 12, 15, que a gente pode ver nas próximas aulas, mas até o 10 eu acho que já é interessante para a gente começar a praticar, tá bom? Então, até lá, pessoal, até o próximo vídeo.